nós mais um podcast da Coluna do Nenê Áudio e Vídeo. Esse é o 12º. E hoje com convidados especiais que vão discutir uma coisa inédita que está acontecendo no mundo, no Brasil e que está aqui no Rio Grande do Sul. O problema do 40 mais, ou do 42 mais, ou do 50 mais, não importa. O que importa é que a gente vai discutir isso. Como eu disse, é um programa diferente, porque eu estou com 4 profissionais que se dedicaram a essa pesquisa, que estão fazendo essa pesquisa voluntariamente, que isto é o mais importante de tudo, que o mercado vai perceber o quanto de valor tem esse trabalho. Bom, então, para começar, eu tenho dito e repetirei que eu não apresento ninguém. Né? Então, cada um de vocês se apresente e a gente vai ao jogo. Ok. Primeiro, é uma satisfação estar aqui, Nenê, nesse programa, podendo falar desse assunto. Eu me chamo Adriana Amaro, sou da Amaros Consultoria, que é uma consultoria de inteligência e estratégia focada em marca e comunicação. Participo desse projeto com muita gana, né, com muita vontade, porque o etarismo ele costuma ser o patinho feio da diversidade, né? Todas as abordagens que a gente vê sobre esse tema, elas tratam o etarismo como aquele cantinho que está lá no fundo. E é um tema da maior relevância, né, para o mundo, para a sociedade, é um tema, enfim, que interessa a todos. Então, boa tarde, estamos nesse momento uma tarde, né, então, falar do tempo, ou da noite. Meu nome é Carmencita, eu sou antropóloga, sou pesquisadora, trabalho com pesquisa na área de comportamento há quase 20 anos dentro do mercado e sou fundadora da Oxigênio, que é um laboratório de pesquisa do comportamento na área de negócios e falando dos estudos na área de antropologia. Eu entrei nesse projeto com a Adri, por convite da Adri, e estou muito satisfeita, assim, com os indicadores e processos que a gente achou até aqui. Estou muito feliz de poder estar aqui também com a Vera, com o Fernando, podendo debater sobre esse assunto que ele é tão urgente. E quero te agradecer também, Nenê, por estar abrindo esse espaço para que a gente possa falar de uma causa que ela realmente é um fenômeno global. Eu sou a Vera Bavaresco. Sou publicitária, sou formada em publicidade, né? Sou pós-graduada em marketing e fiz um mestrado de gestão de negócios, né? Então, a minha área sempre foi comercial. Eu agora estou no Cais Embarcadero como comercial, tenho uma empresa, né? Desempenhando novas funções, mas enfim, como a gente falou lá no começo, né, quando começamos a montar esse trabalho do etarismo, a nossa luta primeiro foi como mulher para assumir as nossas posições, ser respeitada, né, ter um salário melhor, ir para o mercado equiparado ao que os homens já têm, e agora a gente tem que brigar para ser respeitada enquanto experiência e para receber o que a gente realmente merece do mercado. Né? Então, estou super feliz. Aqui fui convidada pelo Fernando numa palestra lá da Cris Guerra que a gente fez do Gavi, e aí eu fiz comentei alguma situação e o Fernando disse, vamos fazer uma pesquisa e gostaria que tu nos ajudasse nisso, e eu com muito prazer fiz isso porque é uma das bandeiras que eu realmente defendo e acredito. Obrigada. Eu sou Fernando Silveira, publicitário, estou como presidente da ARP aqui, né, da Associação Rio Grandense de Propaganda. Atuo no mercado desde 1993, na Martins Andrade. Comecei lá, né, como redator, passei pela Símbolo, passei por alguns lugares bacanas e há 23 anos fundei a Integrada e há 10 anos, mais ou menos, comecei a me envolver com o mercado de uma forma mais presente, seja lá no Sinapro, Fenapro e agora com a associação. Feliz de estar podendo conversar sobre algo que a gente começou despretensiosamente, de um tema importante, né? Tu lembra quanto tempo faz isso? Era um dos temas de largada da gestão, assim. A gente
quando começou a trabalhar a gestão, a gente sempre pensou numa coisa importante, assim, tudo que tivesse ligado ao negócio. A gente rechaçou bandeiras que não fossem ligadas ao negócio. Então tinha que ter a ver com publicidade e propaganda, com comunicação comercial. Esse era o ponto, né? Uhum. E aí, através de um questionamento de um associado que queria sair da ARPA porque não se via representado naquele momento, eu no início me dediquei a conversar com todos esses que questionaram, né, para explicar o que a gente pretendia fazer. Surgiu a ideia, então, eu acho interessante a gente conversar, porque me incomoda profundamente a gente carimbar as pessoas, seja lá do que for, né? E o etarismo tem muito disso, né? Essa discussão tem muito disso. Ele não conhece tal área, ou ele desconhece, ou tem alguém mais jovem que parece... E a gente esquece que tem um ponto que com a vivência e com o tempo vem, que é a experiência. Por isso bati muito para ser o grupo dos experientes. Porque é através da experiência que a gente consegue encurtar os caminhos, que a gente consegue produzir mais, que a gente consegue fazer com que a máquina toda ande, inclusive os jovens andem melhor e se tornem mais produtivos, né? Sabe que eu também gosto do nome, GEA. Mas eu estava lendo uma matéria, e eu acho que a pergunta serve para os 4, de que o etarismo vai crescer mais e será mais discutido se a gente não apoiar os jovens. O portão de entrada da convivência das pessoas experientes são os jovens. Vocês concordam com isso? A culpa não é do jovem, assim, eu não vejo nenhum contraponto. Eu acho que a gente tem que preparar as sucessões, né? É o que eu quis dizer, o seguinte, não é o contraponto de que o jovem é o inimigo teu, que o jovem não. Pelo contrário, se tu não tiveres apoio dos jovens, não andarão. Concordo, a gente aprende com eles aprendem com a gente, é uma troca. Ainda mais esse mundo tão digital que a gente está vivendo agora. Mas vocês acham que tem troca? No meu trabalho, né, anterior, a gente trabalhava com muita gente jovem que estava chegando. E sempre tem uma troca. Tem a troca da nossa experiência para dar equilibrada, né, quando eles querem sair arranhando tudo. E eu acho que tem o contrário também. Tem o olhar deles, que se a gente não souber respeitar, não equaliza. E a gente não pode não temos um poder supremo de que eu vou a vida inteira estar presente, né? Então a gente tem que saber fazer esse ganho de escala, de saber ensinar, de saber receber as informações que eles também têm para nos trazer. E essa relação eu acho super salutar. Eu tenho 2 gurias em casa, jovens, e a gente troca muito, muito das experiências delas. Porque eu acho que a nossa geração, assim, né, de 60... Mas deixa eu te perguntar uma coisa, já que quer dizer, não é só para ti, para todos. Eu já sei falando, né? A experiência fideliza e a juventude turneveriza? A experiência, não sei se fideliza. Eu acho que isso é bem individual. Não falaria pelos outros, assim, eu acho que cada um lida com a experiência de formas diferentes. Nas tuas idas e vindas. Eu acho que a gente fidelizou mais do que o resto, assim, porque tu acaba sendo, às vezes, consumido pelo ambiente, né? E essa tem que ser sempre a nossa atenção, assim, tem que estar ligado para que tu não seja manipulado para fazer o que sempre é feito. E a gente tem essa responsabilidade de não fazer sempre o que é feito. A gente tá ali para questionar, para tentar fazer diferente, senão a gente não ia evoluir nunca, as empresas não vão evoluir. Uma das coisas que eu sempre falava com as gurias quando a gente se reunia, a gente não vai mudar nada. Tu viu como tu tá sendo bacana? Tá chamando de gurias. Porque eu me acho guria também. Viu? Mas a gente não muda nada, o nosso trabalho todo, a gente vai começar no RH, porque às vezes essa questão do etarismo não é defendida no RH.
Eles são consumidos pela origem, a empresa é assim, nós vamos trabalhar desse jeito, então tá, a gente tira quem ganha mais, vamos botar essa galera que tá subindo, tá com fogo no olho, né, tá? E o RH não se posiciona nesse sentido, não tô dizendo que todos são assim, mas acho que passa muito pelo RH. Não, eu diria que todos são. Gurias, a gente tem que ir na BRH, a gente tem que trazer os RHs para conversar com a gente, eles têm que começar a mudar ali, o cara que vai fazer a seleção, não, 59 não, 55 não. Acontece eu vou isso. trazer um dado sobre isso, porque é bem comum mesmo em entrevistas de emprego, inclusive apareceu na pesquisa um dos índices, né, onde a pessoa mais madura sente o etarismo, é o terceiro, se eu não me engano, é na entrevista de emprego, barrado pela idade, né? E isso, existe uma legislação, né? Isso é crime no Brasil, né? Então, assim, era para ser, né? Não, mas eu acho que esse fato, o que existe uma lei e o que é praticado, né, tá muito distante, né? E começa que, com certeza, muita gente não conhece essa legislação, né? E eu acho que trazer esse tema à tona, por que existe uma lei? Por que o Estado regula a sociedade, né? É para proteger o direito, né? Alguns direitos. Então, assim, acho que é importante nesse sentido da sociedade enxergar que, isso aqui é um contexto importante, né? Não é legal isso, bem, né? Usando o termo, não é legal. Quando a gente fala em etarismo, a gente fala em palavrão ou a gente fala em bullying? Bullying? Palavrão, não entendi muito bem a pergunta. Palavrão. Acho que eu acho que o etarismo é um palavrão. Tu é um exemplo disso, né, Nenê? Tu é um baita exemplo Exatamente. disso. Tu continua fazendo e o mercado te respeita, às vezes até te teme. Sabe mas, que... enfim, é verdade. Sabe que, Vera, isso é tão verdadeiro que eu tive chance de me aposentar 10 anos atrás. E fui postergando a minha aposentadoria porque eu não queria ser chamado de aposentado. Tinha medo. Vão me chamar de aposentado. Então, vou ter a carteirinha. O que é ser aposentado? Qual é a representação da aposentadoria? Se a gente pensar numa imagem, qual é a primeira imagem que te vem à cabeça? A minha? Deitado num sofá, vendo TV. Exatamente. Isso é a visão do etarismo. É uma visão de não produção, de não realização. É isso que eu tinha medo. De não estímulo. O cara vai para casa, tu já é aposentado. Como assim? Do qual a gente está criando modos de relação. Tu fez uma pergunta sobre como a gente lida, né, com essa relação com os jovens. E eu inverto a pergunta. Como que os jovens lidam com pessoas 42 mais? Por que essa pesquisa foi feita, né, num processo de 42 mais? Porque a gente está trabalhando ali com setênios, né, mais ou menos dentro de uma formação de comportamento, a gente divide ali os anos como etapas da vida. Com 42 anos, a pessoa chega em um momento, 35 anos, rola, a gente vê muita gente numa profusão da profissão, da criatividade, dos modos de sonhos, desejos, iniciando um processo de consumo, assim, realmente com mais condições e de adquirir enfim, os seus sonhos, os seus desejos. Agora, 42, a coisa começa a se sofisticar. E acontece um momento ali entre 42 anos e 49, que é um momento justamente de ressignificar muitos de valores que estavam sendo experimentados até ali, e acontece uma grande transformação nas pessoas de 42 anos, que é começar a refletir sobre como estão fazendo aquilo que estão fazendo. Eu tô com 45 anos e eu posso dar o meu exemplo aqui individual, que eu comecei a pensar que eu tenho mais 45 anos para realizar coisas. Eu não tenho, na verdade, 45 anos. Eu tenho mais 45 anos, só que numa outra posição. Até aqui eu experimentei, eu aprendi, eu conduzi, eu me relacionei.
para tentar achar quem era a E Carmencita. tu teve responsabilidade até aqui? Até aqui, eu, na verdade, estava permeando, meio que, tipo, tateando o que era responsabilidade sobre as coisas, o que era ética, que é o que é fundamental, né? O que é clareza, o que é consciência, né? O que é repertório, o que vem de dentro, o que vem de fora, o que é autoconhecimento. Então, são coisas que vão sendo experimentadas. A partir dos 42 anos, tu pensa, bom, a partir de agora eu preciso me responsabilizar sobre as minhas atitudes, porque eu tenho clareza, eu tenho autoconhecimento, eu tô num momento que eu tô repensando sobre o lugar que eu estou. Tu diria, e entre aspas, que posicionamento. tu tá sendo mais respeitada, mais ouvida? Sim. 42 anos, eu acho que quando eu falo, tô falando dos meus Sim, 45, sim. né? E a gente fala que o etarismo, ele na verdade chega a partir, ele é considerado etarismo a partir de 50, 60. E é muito interessante a gente demarcar isso numa posição de gênero, né? Porque vocês homens com 60 anos estão muito bem. E na posição da criatividade e da publicidade, 60 anos sendo dono de agência, tu é o cara. Agora, uma mulher com 40 anos na criatividade, né, na área da criatividade, 42 anos, não é bem assim. 45, eu acho que eu tô no ápice da minha carreira como pesquisadora, pessoa que trabalho com pesquisa e sou respeitada, mas tem tem categorias aí que me classificam. Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher classe média e eu tenho um campo de possibilidades. Ou seja, Mas a pensar que há 20 anos atrás ninguém te aceitava como diretora de arte por ser mulher. Há 20 anos, eu não preciso nem dizer 20 anos, eu acho que agora, 40 anos, a condição ainda é complicada. Eu fui bacana contigo. Agora eu acho que a condição... Eu não sou diretora de arte, eu tô numa posição, né, olha que interessante. A minha, porque eu tô falando de outra área aqui, né? Eu sou antropóloga, sou pesquisadora, e a minha profissão, quanto mais velho, mais respeitado eu sou. Com 80 anos... eu vou ser antropóloga que vou deixar uma memória. Agora, com 40 anos falando da área de criatividade e a área da comunicação, falando de sul do Brasil, que tem questões aqui muito enraizadas, né, com classificação pensando nome de família, classificação, classe social, né, bairro onde mora, coisas que vão dando contorno no colégio que estudou, né, eu estudei no Anchieta, eu sou branca, eu sou de classe média, faço doutorado, tá em uma outra esfera. E aí poderia colocar, se eu fosse uma mulher negra, de uma classe mais baixa, né? Eu já estaria numa outra posição. E por isso, desculpa te interromper, na pesquisa a gente se preocupou em olhar também todas as classes, todas as cores, né? Pra gente justamente ter essa visão mais ampla na hora então de desmiu-se raça isso é uma um pouquinho mais. questão bem importante, tá? Esmiu-se um pouquinho mais isso. Na verdade, a gente teve uma participação Já que tu provocou, vamos lá. uma participação predominante de brancos, porque Raça essa é branca, a predominância, Exato. né? A presença... 94% foi de raça Que coisa branca. importante, que coisa... Mas é a proporção da realidade, né? Sobretudo na área da criatividade, da área da publicidade. Por quê? Vamos pensar, né? Tu que é uma pessoa que eu não diria que é madura, porque madura apodrece, né? Então, vamos falar de um outro nome. Tu trouxe a ideia da experiência, que eu acho bastante interessante. Não quero ser uma fruta podre. Exato. Então, vamos colocar... Tem uma outra palavrinha que nasce nessa pesquisa, que eu tenho certeza que tu vai gostar de ser chamado. Uma pessoa plena e com maturidade. Um homem com maturidade. Mas maturidade Perfeito. pro neném é um perigo. Maturidade, ela nasce de um outro lugar, que é... Maturidade não precisa ter idade. Maturidade vem com repertório e com experiência de vida. Mas com idade geracional, isso coloca essa pessoa num lugar de inteligência emocional, de adaptabilidade, de flexibilidade, que são soft skills, que são essenciais para qualquer negócio. Sobretudo na propaganda, que muitas pessoas entram por uma condição técnica,
mas que para a gente conseguir continuar e efetivamente conduzir a nossa carreira, a gente precisa de inteligência emocional, flexibilidade, mediação e outras coisas que são características de comportamento. Então, a maturidade que chega nesse período de 42 anos é fundamental, né? Para a gente poder conduzir esse trabalho criativo. Mas a gente não pode deixar de falar da categoria de raça e da categoria de gênero, que são as principais condições, né, que na verdade entram aí numa área de invisibilidade, se tratando de etarismo, e que são marcadores dessa condição do etarismo que a gente precisa considerar. Então, falando de mulheres, mesmo sendo brancas, e falando da raça, da questão da negritude, que é uma dificuldade, né? Pensando que a gente está num estado que sim tem uma grande população negra e que não tem gente da publicidade negra, né? Com relevância, Sim, um estudo até desses. pouco tempo atrás se discutia a presença do negro no comercial. Uhum. Coloca, pelo amor de Deus. Põe aí. Só que era um Isso é Como casting. se fosse né? assim, sabe? Mas aí que tá. Antes era casting. Eu preciso ter isso no casting. Hoje é uma questão de ética. A gente está falando da nossa população. A gente precisa espelhar a realidade. Isso não é uma questão de colocar ali, né, a cota. A gente precisa trazer a representatividade das pessoas, né? E a comunicação vai ter que olhar para isso. Mas eu sabe que isso é uma coisa tão... Eu sou contra essas coisas de cotas, né? As universidades têm que ter cotas de 10%, não sei o que. Esses dias eu estava vendo uma novela da Globo, não sei o que, os caras se orgulhando que o elenco era todo negro. Por que isso, cara? Porque tem uma coisa que se Cara, chama nós justiça praticamos social, essa... né? Pois é, mas a é que gente tem um pratica ponto que é muito importante a gente entender, né? Mas eu faço questão de dizer porque tu é um cara da maturidade, né? Então eu preciso falar, Teixeira. Um cara pleno e cheio de maturidade. Existe uma coisa que se chama justiça social e a gente precisa intervir nisso, porque não são os mesmos campos de possibilidades. Tem um conceito de Gilberto Velho, que é um antropólogo muito importante no Brasil, que trabalha com antropologia urbana, que é exatamente dentro do que a gente está falando. Publicidade está dentro do fenômeno da cidade. E é por isso que eu tô aqui, porque eu sou uma antropóloga urbana, né? Porque a primeira vez que eu falei pro meu pai que eu ia virar antropóloga, ela achou que eu ia trabalhar com índios. Não, eu trabalho com antropologia urbana, eu trabalho com nós. Tu seria uma quilombola. A gente. Não trabalho com quilombola. Trabalho com... Ou poderia trabalhar com quilombola dentro do urbano, né? Mas não trabalho com pessoas que estão dentro do fenômeno urbano e estou discutindo sobre outros cenários. Bom, dentro disso tem uma coisa que se chama justiça social. A gente tem uma grande porcentagem de pessoas negras que não tem possibilidade no Brasil. Quando eu abro uma cota, eu abro possibilidade de ter um degrau para essa pessoa poder alcançar. E o Gilberto Velho fala o seguinte: nós brancos que estamos aqui, sobretudo, temos campo de possibilidades. A gente tem rede. Agora, se acontece qualquer coisa contigo, tu tem possibilidade de acionar no mínimo 5 pessoas que estão dentro da tua rede. Nós todos aqui, né? E uma pessoa negra, ela não tem rede. Ela não chega nesse degrau. E a gente precisa, a cota é uma possibilidade de acionar esse degrau. Mas sabe o que é interessante? O ISG, por exemplo, está discutindo isso de uma forma muito interessante. Bom, já que não temos mulheres na liderança, então vamos trabalhar com uma cota de liderança que é necessária. Isso a gente já vem discutindo já faz um tempo, né? Já mais ou menos uns 10 anos. Só que as pessoas, não existe. No Brasil, se não existe uma regulação, a coisa não anda tão bem assim. Aí eles começaram agora a regular com multa. As grandes empresas que não têm a quantidade de mulheres na liderança estão ganhando multa relacionando a esse movimento de ISG. E isso é uma realidade, que é o que a Adri comentou. No começo era uma coisa absurda, 10 anos atrás falar que ia ganhar multa para falar com mulheres, para ter mulheres na liderança. Aí começa todo um movimento e hoje temos uma multa se não tiver grandes empresas, né? A gente está falando. E agora a Adri trouxe ali a questão, de repente, de pensar isso como crime, como, né? E quem sabe a gente coloca uma multa. Olha, se não tiver tantos por cento de pessoas, né, que tenham essa maturidade, que vão além de 50 anos, 42 mais
começam já a refletir sobre isso, a gente não vai ter maturidade dentro das empresas. Sabe que é a grande experiência. Por coincidência, tu tocou num assunto que eu acabei conhecendo há 2 anos atrás. Dessa lei e da necessidade. E aí eu fiz uma visita numa grande multinacional e o papo surgiu e eu perguntei: como é que vocês estão fazendo? Como é que estão lidando? Porque eu não estou vendo aqui. Ninguém me recebeu. Tu não me apresentou nenhuma CEO, gerente, diretora. O cara envermelhou. Estão todos em casa recebendo. Meu Deus, isso 2 anos. Estão todas em casa recebendo. Estamos cumprindo a lei. E aí? Isso é patriarcado. Sabe que esse tipo de quando vira essas alternativas, né? É porque às vezes a gente se concentra no problema, no abismo, né? Lá no buraco e não na ponte, né? Então, eu sempre fico com a sensação de que a gente fala pouco sobre talento, né? Daí, eu vou... Uma vez estávamos lá na agência, eu estava o Nenê, o Ricardo Silveira, o Caco, e ele disse assim, ele olhou o Nenê, tocou o telefone, ele estava resolvendo alguma coisa, tinha alguma coisa que a gente estava tentando resolver lá. Sim. No mercado de mídia exterior, alguma coisa assim. E o Nenê atendeu, não, já resolvendo, acionando um advogado daqui, acionando lá o secretário tal, papa. E aí ele olhou pra mim, o Caco olhou e disse assim, cara, esse homem é um fenômeno. Ele te manda mensagem às 6:30 da manhã. E eu todo... Energia, né? Isso tem 2 ou 3 anos, se isso, né? Energia, talento, capacidade de conectar, preocupação com o coletivo. São os skills do Nenê. Quando a gente fala, a gente estava falando no Rumos Pretos lá também, no trabalho que a ARP também participa, e eu sempre disse talento, não esqueçam talento, porque senão vira estorvo. Talento. Não é para cumprir meta. Não é para cumprir meta, talento. E aí que a gente fica no nosso tema de etarismo, a gente porque talento tem. Se a pessoa já viveu comunicação, cá entre nós, né? É um negócio que mudou, foi para cá, mudaram os canais, mudaram as formas de fazer, ficou mais rápido, ficou mais isso, ficou mais... Mas o talento, a percepção, tocar o coração das pessoas, segue. A gente não vou pegar só um exemplo, né? O Luiz Coronel já deve ter 80 anos, né? 85 anos. Conhecido pelos comerciais, pelos roteiros de chorar, de emoção. Ele segue trabalhando, segue fazendo poesia, segue emocionando, né? Escrevendo livros. Então, talento. Ele talvez tenha se deslocado daqui, talvez ele não conseguisse fazer um banner de internet, porque ele precisa de um outro formato, de um outro tempo, de uma outra história, e aí foi se deslocando para um outro caminho. Mas talento ele tem. O que eu acho que o grande erro das empresas, seja elas da área que for, mas vou ficar na nossa, é estabelecer, porque não há esse skill, essa habilidade para lidar num determinado ponto, eu elimino aquele talento. Eu tiro ele e boto um jovem. E eu vou pagar esse preço, porque a minha comunicação vai ficar imatura, meu relacionamento vai ficar jovem demais. Há um tempo, o Dado Schneider falava muito na geração Z, enfim. Aquela geração que o Dado citava há 10, 15 anos, está no mercado. Que é millennial. Está no mercado, né? Está batalhando, talvez esteja sofrendo. E eu não sei se as coisas aconteceram, eu não me lembro mais, a gente esquece, né? Não lembro se aconteceu do jeito que... Mas parecia que o mundo ia ficar... acho que não ficou. A prova é que ele continua dizendo. Sim, porque sempre vem sempre vem o próximo novo, né? Isso é importante. Sempre vem o próximo novo, vem o metaverso, que alguém citou nesses dias. O metaverso. O metaverso me parece um Second Life, mas também ontem o Dr. Marco Campos falou da Netlink Co., né? Com o pai.
A gente falando de inteligência artificial, isso tem 30 anos. Já né? tinha sido feito antes desse comercial. Era uma tela, é como se da Elis aparecesse com a aqui. filha. Lembra? Lembro, claro. A gente está sofrendo, né? Eu acho que qualquer publicitário, né, pode concordar com isso, um apagão criativo, né? Estamos sofrendo, tanto é que esse comercial da Elis, eu ouvi vários comentários, as pessoas dizendo, fazia muito tempo que eu não via um comercial como esse. Tão né? bom. Ou tão ruim, ou tão chato. Não, que tem criatividade, que causa impacto, que propõe que os algo gauchinhos novo. adoraram Encaixa, mais. né? Tá engajando. Os gauchinhos adoraram mais. Por né? causa da Elis, né? Mas Cadê Elis e tal? é. Chegaram até a dizer, tu vê que coisa louca, outra gente levantou esse tipo de problema e tal, das várias ações que surgiram, senadores se metendo no comercial, deputado federal querendo não sei o quê, não se mexe com morto, não se mexe com isso, não se mexe com aquilo. Aí chegou um cara, ela nunca andou de Kombi na vida, não sei o quê, como é que faz um comercial com Kombi? Ela morou numa Kombi. Tinha uma Kombi. Sabe? Exatamente. Ela morou numa Kombi. Então, ela teve uma Fazia época da vida sentido, dela que fazia ela, sentido. sabe? Mas olha que bonito que tu tá trazendo, né? Tu tá trazendo trajetória, tu tá trazendo conexão com a biografia dessa pessoa. E isso é algo importantíssimo. A gente tá falando aqui de repertório. Repertório tem uma proposta de poder vincular as pessoas, né, à sua história. E é muito importante que a gente traga isso à tona, né? Então, no etarismo e na discussão que a gente tem da pesquisa, é não tratar primeiro sobre a perspectiva que tu trouxesse, Fernando, que não é a condição do problema. O problema, ele existe. Então, a gente vai precisar falar agora não só dos talentos, mas das condições de vida dessas pessoas. E o que elas têm para entregar para o mundo. A questão está posta. A questão está posta. E agora o que fazemos com isso? É tipo ignorar a realidade, né? Exatamente. Tem uma pessoa que é competente, que está entregando o seu trabalho, mas chegou num limite que não dá mais. Pode ser pelo quem salário. Normalmente essa pessoa é? Exato. Essa pessoa, ela tem gênero, ela tem um momento de vida, e esse momento normalmente, por que 42 mais? Nos perguntaram muito sobre isso, né? Sim. Até a gente ficou na dúvida também, Por né? que 42 mais? Eu fiz Porque questão. com 42 eu me sinto velho, é isso. Com 42 as pessoas começam a refletir, mas o auge do etarismo, quando ele acontece? Bom, determinante, 50 anos. Partiu para 50, não vale mais. É a grande virada. Só que a gente está vivendo um momento do mundo em que as pessoas estão falando de uma outra coisa, que é a longevidade. Perfeito. Isso. E a longevidade muda tudo. Porque se eu me alimento melhor, eu tenho melhores condições de vida, então eu não paro mais com 50, com 60 anos. Né? Com por 50 anos é meu novo 40, com 42 é meu novo 30. Com 70 foi o que anos... tu começou a dizer. É Meus a pessoa 45 que está dirigindo, são meus 45 produzindo. novos. Não, e a gente tá falando... olha que engraçado. Tu falasse da idade, eu fiz acabei lembrando da família do Nenê, tem... quando você faz uma foto que tá o Nenê, o Dani e o Diego, né? São muito parecidos os três, só que o Diego talvez tenha uma fala mais próxima do Nenê do que com o Dani, que é o pai. Né? E talvez o Dani consiga... pudesse vá conversar com os filhos do Diego melhor, né? Se fosse tão... O choque todo se dá nas proximidades, né? A geração anterior. É mais fácil ouvir. A gente ouve com música, acontece isso. Você, tua cópia. Exato. E aí a cópia aí se torna a cópia da cópia. É muito maluco isso. Então, É a natureza humana, eu acho, inclusive. Né? Das relações então humanas, o problema né? não é a fala do vovô. A posição dele. Não é a fala. Não é a fala dele é legal. Né? Como ele não é meu pai, fica mais fácil ouvir. Né?
isso acho que acontece também. Até de falar assuntos estranhos. Né? Quantos netos se abrem com a avó, né? Mas é porque mudou a bonito, expectativa de vida. Claro. Mudou, a gente tá falando de outra Exatamente. realidade. Com 60 anos a pessoa tava em casa, então eu já tô pensando em Exatamente. parar, meu chinelinho tá ali. Não é mais assim. E aí eu quero trazer Como uma eu coisa falei, que eu fiz máxima. não quero me usar como exemplo, ela a boa fez com 50 anos, eu fiz um mestrado com 50 anos. Por quê? Porque eu enxergava que eu ainda teria capacidade de continuar produzindo. E tem várias pessoas. E ainda tenho, graças a Deus, mas assim como eu, várias pessoas da minha faixa fazem isso. E isso mudou, mas a mentalidade é a mesma. Então a gente está se batendo contra uma mentalidade imposta, né? E a gente tem que enfrentar isso, e é injusto para nós. Que estamos aqui cheio de energia, de ideias, de capacidade, e às vezes a gente é simplesmente retirado, porque tem uma lógica toda que funciona assim, né? Eu quero chamar a atenção pelo seguinte, além de ser injusto, né, eu acho que a ótica também é ver, por exemplo, pensando em mercado de trabalho, né, pensando em empresas do mundo empresarial, tirar o sênior é perder, Claro. né? Com certeza. Porque eu lembro assim, por que a propaganda é jovem-centrada, né? O Brasil já é um país que cultua a juventude. E a propaganda é muito mais jovem-centrada. Então, acho que a gente tem uma cultura dentro do mercado mais arraigada ainda, né? E eu, refletindo sobre isso, eu pensei, de onde é que veio isso, né? Porque quando eu comecei na propaganda, eu tinha colegas mais velhos e eles não eram vistos como ultrapassados. Pelo contrário, eles eram inspiradores. A referência, né? Eram referência. E isso mudou, né? Daí eu pensei, em determinado momento, a Box 1824, né, que foi uma empresa que trouxe essa visão de tendências, né, de uma forma mais geral, para todo mundo conhecer e se inspirar nisso. Então, o 1824 é porque eles detectaram que quem trazia inovação para o mundo eram as pessoas de 18 a 24 anos. E aí eu pergunto, naquela época, o Brasil era um país jovem. Qual era a quantidade de jovens que a gente tinha? A gente está vivendo a primavera brasileira. E no mundo inteiro. Naquela época, tá falando de 15 anos, 15, 20 anos anos atrás. atrás. 2005. Porque eu me lembro dessa pesquisa mais ou menos por aí, 2005, 2006, né? Na verdade, eles começaram em 2003, 2004, 2005. Tá. Eles Eu trouxeram comecei a esse trabalhar olhar, na Box né, foi em pro mercado 2008. né? Esse olhar que foi um olhar disruptivo, inclusive, naquela época, né? Só que ele tinha uma razão de ser, né? E hoje eu pergunto o quanto isso funciona numa sociedade que está envelhecendo, que em 2060 nós vamos ter mais pessoas no Brasil 60 mais do que de 15 a 29 anos. Entendeu? Então, quem vai trazer inovação? Para quem é a inovação? Exatamente. Tu sabe de quem, inclusive, de novo, eu estava lendo uma pesquisa de que essa merda, com perdão da expressão, o Fernando me provocou, eu tinha que dizer alguma coisa. Palavrão. Tem direito. Tá na maturidade. Do índice de natalidade, de a gente, né? Só pode ter um filho, só pode não sei o que e tal, de que nós teremos logo, e está previsto para 2030, que a população da África do Sul, que hoje representa 10% do mundo, passe a ter quase 25%. Que a população muçulmana, que também representa 1/3 da população mundial, passe a ter 2/3 da população mundial, porque eles não pararam. Estão fazendo 8 filhos, estão fazendo 10 filhos, estão falando de 5 filhos. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um Ocidente mais velho e um Oriente e África do Sul mais novo. Isto é uma coisa que a gente tem que se dar conta e
e fazer alguma coisa. Que é o que a Adri estava comentando. Para quem que a gente vai estar trabalhando, para quem que a gente vai estar fazendo propaganda, para quem que a gente vai estar sensibilizando com as conexões, insights criativos que a gente realiza. Pra quem? Perguntar pra Verinha aqui, pra filha dela, e aí, quando é que vão me dar um neto? Ela vai dizer, Não. pô, mãe, para com isso aí, mãe. Não vou perguntar. Deixa elas. Assim como eu perguntei, meu neto tá namorando uma menina maravilhosa, 2 anos, eu digo, e aí, cara, como é que é o bisneto pro vô? Pô, vô, qual é? Deixa viver. Não, e eles aproveitam tudo de forma diferente. Sabe, eles vivem a vida deles, têm objetivo e eles não acham precisam da que gente ter pra filhos isso. é uma coisa... Não, cara. Mas não é É prioridade. maravilhoso. Não é. Só que Mas eles olha acham que interessante, mas olha só esse momento da maturidade sem filhos, porque a gente está falando, né, sobre etarismo. E esse momento que não temos mais os filhos para cuidar, mas temos potência de vida para criar. O que a gente faz com essas Tem pessoas? os netos maravilhosos. Né? Os netos vão continuar produzindo, vão continuar trabalhando, mas e essas pessoas? Então, tem um conceito muito interessante que apareceu na pesquisa que se chama pulsão de vida. Pulsão de vida é, na verdade, pessoas que têm agência, primeiramente, têm autonomia de vida, têm condições de operar, de ir e vir, de criar, tem a sua intelectualidade, pensamento, condição de poder criar, né, conceituar, filosofar, né? Tem grana, condição para poder fazer viagem, comprar melhor, bancar a sua condição de vida. Bancar a família, né? Exato, não só, e tem toda uma experiência de como fazer isso, inclusive pensando em responsabilidade financeira, né, em equilíbrio, organização, ou seja, tem uma mentalidade para coisas que são muito precisas. É um número bacana, pesquisa ou não? Não, isso não é um número da pesquisa, isso aí é um conceito que aparece na pesquisa refletido. Mais grande. Refletido pelas pessoas, né? Refletido pela condição das pessoas, de enxergar essa condição de vida como uma possibilidade de investimento. Tá aí, e esse investimento... Tá aí, clientes, aproveitem. Tá na área, é um número né? que tá na área. E Tá a na nossa área da amostra, comunicação. ela é privilegiada, né? Se a gente considerar Exatamente. a comunicação. Como é que é, Verinha? Eu não A entendi. nossa amostra da nossa pesquisa, ela é privilegiada. A gente falou com pessoas que trabalham em agência de propaganda, que tem um nível social, tem um nível cultural. Então, assim, a gente não está falando de uma outra faixa. A gente tem aqui uns valores bem diferente. interessantes, assim, a gente, por exemplo, maior, a renda média, tá? 17,43 ganha entre 9 e 12K. E a gente tem essa mesma medida, que é 17,43, para pessoas que ganham mais de 18K. É bem gaúchos. diferenciado. Porém, a gente tem 33% que ganha de 5 a 8. Quanto? De 5 a 8. Que é uma condição bem mediana, né? Para não dizer baixa, para a condição da comunicação e da publicidade. De 4 salários mínimos para 7 salários mínimos. E pensando a área, ela é bem paga, agora, assim, nas condições do Brasil, né? Mas para pensar o perfil desse público, né? Uma coisa, um fato que chamou bastante atenção e foi uma pergunta desenvolvida por ti, Adri, que acho que é bem representativa nessa pesquisa, que é como tu ficou sabendo sobre a palavra etarismo, né? A palavra etarismo tu ficou sabendo pela pesquisa, 8% ficou sabendo pela pesquisa. 7% não sabia o que era etarismo. E 84% já tinha ouvido falar. Mas o que exatamente é o etarismo? É pensar que a pessoa não serve. Tem aquela imagem que tu trouxe no início de que a pessoa não serve mais para nada. Ela não é produtiva, ela é uma pessoa que tá parada no tempo. Estacionada no tempo. A gente, inclusive... Como diz os psicólogos, né? Alô, psíquica.
Não sei, não conheço Falou esse conceito. psíquica é fora do tempo e do espaço. Ah, é? Olha só. Então é isso. Ao mesmo tempo... É isso. Infelizmente é verificado como isso. A gente vê, assim, dá para perceber que a gente tem, assim, um imaginário, uma cultura sobre a velhice introjetada na cabeça de todos nós e uma realidade de quem está vivendo essa idade hoje, que isso aqui não está se conversando. Por isso... Porque os novos velhos, vamos chamar assim, são pessoas arrojadas. Gostei da definição dela. Como já que os querem novos usar velhos. vamos assumir. Da música. Nenê, né? Um exemplo, eu tenho 61, eu também me considero um exemplo, né? De uma mulher publicitária, que lá pelas tantas fui criar minha empresa, quer dizer... Né? Então, assim, e com gana, mas só um pouquinho, mas esse teu grito de independência é época do palavrão, não? Claro. Sério? Naturalmente. Não, assim, sutilmente. Porque eu fui sentindo literalmente que o mercado já não me enxergava com tanto valor e, ao mesmo tempo, eu fui vendo que um modelo de trabalho dentro de uma agência de propaganda, e isso aparece muito na pesquisa, né? É verdade. Não me servia mais também. Aquela loucurada, aquela pressão, então o não ter horário para sair. Tem um pouco de ti, então. Tem um junto. De tu não aceitar. Não nos aceitamos mais. Foi de comum acordo. Mas recíproco, então. É recíproco. Trazendo etarismo, a palavra, eu acho assim lamentável que ele defina, que ela defina que é um limite ruim, sabe? Que a idade é uma coisa que é separatista. Eu acho ruim, não era para ser isso. Etarismo tudo bem, eu tenho lá os meus 60, eu represento, eu sou assim, eu trabalho desse jeito, eu sou proativo, eu sou inteligente, tenho capacidade, mas quando tu ouve etarismo, tu pensa logo, velho vai ser expurgado. É ruim a gente ter que viver com essa palavra, esse limite, levando para esse lado, sabe? É triste pra gente ter que falar sobre isso hoje em dia, né? A gente acessou um trabalho que fez parte, né, do nosso lastro, né, para mergulhar no tema. Pesquisa da pesquisa. A pesquisa da pesquisa, exatamente, né? Que é um estudo feito pelo Observatório da Propaganda, que é uma reunião de várias agências importantes, né, grandes agências do país, e junto com o pessoal da UMAP, né, representado pela Rita Almeida. Que foi uma das nossas entrevistadas. Exatamente. Que colaborou ativamente com o projeto. Aliás, um beijo assim, para a Rita. Um agradecimento pela Rita. O que esse estudo trouxe também, tá? Sobre... tem um censo. Acho que até estou confundindo os dois estudos, mas enfim, o observatório fez um censo e identificou que só 5% das lideranças estava nas mãos de pessoas com 50 anos mais. Só 5%. Então, assim, é um número que fala muito sobre o etarismo arraigado. E a gente não está falando só do Rio Grande do Sul, né? Não, isso é denegrir muito. É denegrir muito. É um absurdo que a gente tenha que ter voz, né? Tem que pedir voz para dizer, olha, eu tenho competência. Tu prova pela tua carreira, pelo teu currículo, pelo teu eu hoje, sabe? Eu acho um absurdo tu ter que te impor para dizer, olha só, eu ainda posso fazer tal coisa. Eu acho isso inadmissível num mundo tão digital e tão, assim, próspero em termos de evolução. Né? Falamos em metaverso há pouco. Como que ainda a gente tem que estar discutindo isso, sabe? Eu acho que tu traz uma pauta muito importante e aí eu trago uma novidade da pesquisa, que eu sei que é isso que tu quer. Tu quer novidade, né? Aliás, a gente está aqui para falar do novo, né? O novo, né? Esse novo velho, da discussão sobre o que seria velho, não seria maduro porque a gente não quer que ninguém apodreça, a gente quer que as pessoas desenvolvam a sua potência de vida.
Tá? Melhor idade a gente não chegou. A gente nem entrou dentro do nosso escopo. Mas não, por que nem me entrou. chamam de melhor idade? Justamente porque talvez aí seja a idade do descanso, a idade daquela cena que tu projete, Tá. que talvez a pessoa um dia vai descansar. E E talvez desde... tu nem chegue, Exato. né? Porque tu não para. Eu tenho uma Boa. suspeita disso. É? Isso vem de um tempo em que a gente tinha que valorizar etapas. A comunicação era assim. Ela super valorizava, não falava de verdades, dava valores para as coisas. E aí, e também com um domínio, as pessoas tinham menos desejo de empreender do que tem hoje. Então elas queriam um concurso, era uma segurança. saída. A minha mãe enlouqueceu quando eu não quis seguir no Banco do Brasil. Ela disse, pô, o cara vai... Né? Porque era uma garantia. A melhor idade responde aquele... Eu já fiz os meus 30 anos de trabalho, sei lá, e agora eu vou descansar e eu vou ter como eu venho de uma área em que eu estou garantido, fica legal. Só que mudou. As pessoas começaram, inclusive, as demissões voluntárias, aquelas foram PDVs. Muita gente saiu, foi pro mercado, foi vencer. E aí não pode parar. Aí não tem melhor idade. É a idade do bater e correr o tempo inteiro. Né? E eu acho que tu tocou num ponto também importante que eu estava sinalizando aqui, que eu queria falar da novidade, e no final a gente fez vários comentários. Que é a questão desse profissional também ser um profissional que ele não é um profissional barato. Isso. Porque ele é um profissional que teve muito investimento de vida, investimento na sua experiência, né? A gente brinca que normalmente, eu faço isso aqui num guardanapo, né? Eu normalmente falo, eu faço um roteiro num guardanapo em mesa de bar. Só que o quanto me custou Sim. a vida, o tempo debruçado para eu poder fazer isso muito facilmente. Então, essa valorização é a primeira vez na história que a gente vai valorizar essa maturidade, porque a gente está num novo momento da tecnologia que ampara a discussão sobre tecnologia a partir das tecnologias humanas, porque a IA, que é uma tecnologia mega atual, vai precisar, sabe o quê? De recheio, vai precisar de repertório. Perfeito. E quem tem repertório? É isso mesmo. Os iniciantes ou os iniciados? Vai ser a primeira tecnologia da história que vai precisar dessa Os maturidade. caras estão discutindo, e o software? E aí? O que a gente faz com isso? Né? E o software? Porque Como diz a a IA, tecnologia ela não se cria sozinha, Não, ela precisa do pra humano. tu usar a IA, tu tem que saber perguntar. Exatamente. Então, Ela É essa precisa a do diferença, humano né? e ela é feita para o humano. Exato. Isso é outra coisa. Foi feito para Se quem? relaciona com o humano. E aí vai ser o maior boom, porque as redes sociais deram certo porque a gente tem uma necessidade voraz de socializar. E essa necessidade de socialização Perfeito. faz com que a gente crie modos de relação. Se a IA vai se relacionar comigo, eu vou precisar ter capacidade de poder comportar essa tecnologia, ou seja, somar tecnologia humana com tecnologia digital. Quem fará isso? Perfeito. A maturidade. Por isso que a gente está aí ainda. Sabe que, Carmen, tu levantou, e o Fernando também levantou um assunto do investimento. Cara, eu me lembro um tempo que eu tinha assim, assinatura de e-mail, mensagem, about, exame, veja, tudo que é revista possível e fora os livros que se comprava e se lia e tal, que eu não vejo hoje. O que eu vejo, ok, o streaming está aí, a internet está aí, mas são tudo coisas que eles procuram gratuitamente. O que custa, não. Né? Quando custa é o game, né? Que aí é outro papo, etc, etc. Então, o que a gente investiu na gente, Se for somar, que eu for somar, é impressionante. Cursos, participar de seminários, mestrado. participar de não sei o quê. A empresa não vai me dar, mas eu vou. Mas Dá não que valeu dói, a pena. né? Eu investi no meu mestrado e valeu eu muito não a tô pena. dizendo, não estou dizendo, Não, pelo eu sei, eu te contrário. entendi. É que vale a pena a gente fazer Vale, isso. mas eu não vejo isso hoje. Eu não Mas vejo tu não essa, vê isso como essa um valor necessidade. ou tu fala dos jovens? Porque a gente Não. volta que a gente tá falando. Não, das pessoas, eu né? falo dessa geração Z aí. Aí é que tá. A gente vai ser a primeira geração, a Eles gente são que neném. já tô São incluídos. neném, cara, não é neném, Que vai são neném mesmo. Não, tô total, sou entrante total. São E aí, neném mesmo. eu chamo todos eles, tô dando aula na URGS.
para nutrição, fazendo meu estágio no docente no doutorado, e eu chamo todas aquelas, eu chamo tudo de criança, mas aí a minha filha que tem 22 disse, mas mãe, ele só tem 20 anos, eu digo assim, sim, mas eu vejo como uma criança, porque existe ali uma dificuldade emocional de lidar com muitas das questões, tecnicamente eles são ótimos. E aí que entra essa ideia da tecnologia. Eles são iniciantes de muitas das tecnologias, primeiro, porque eles têm tempo, que a gente não tem. Porque se a gente ficar ali vasculhando, porque interesse e curiosidade a gente tem. Agora, não temos o tempo. Então, eles têm o tempo ao seu favor, de ficar ali fuçando e entendendo. Tem uma questão cognitiva que tu trazes com relação ao papel. No momento que a gente lê em papel, a forma da gente ler e aprender esse conteúdo, assimilar esse conteúdo é outra. Então, a qualidade de cognição aprendida em papel é outra. Então, quanto a gente tem de investimento em papel, que não é informação, é conhecimento. E quanto que os jovens, normalmente, num espaço mais líquido como esse, como, né, tipo, tu tá dentro do cenário online, absorvendo a informação, ela tem uma capacidade cognitiva que é outra, além de ser hiperestímulos, né, que ao mesmo tempo tu tá fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o conhecimento não é completo. Diz que a multitela não é mais a bola da vez. Não sei porque não é a minha especialidade, a multitelas. Mas o etarismo é. Nossa. Mas isso que tu está dizendo das 4 atividades de ver TV aqui, ver... É que eles estão tendo problemas também de saúde, né, emocional. Eles estão tudo muito ansiosos. A doença dessa geração é a ansiedade. É ansiedade. É ansiedade. E não é mais depressão. Eles não estão conseguindo. Eles não estão dando conta, né? Não estão conseguindo. Estão voltando a uma tela só. E a tela que eles têm é de mobilidade, que é a que eles carregam na mão. Aí tu usou uma palavra muito importante, mobilidade, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, nos nossos smartphones, que todos começaram a aumentar, e agora começa a diminuir novamente para caber na mão, para a gente poder ter uma ergonomia, para poder se relacionar com esse produto. Então, é muito importante que a gente entenda que essa capacidade de sustentar essa condição, ela tem que ser tanto corporal, quanto física, quanto mental, quanto emocional. E quem tem isso? Quem já errou, quem já fracassou, quem já deu errado, quem já se separou, quem já começou de novo, quem tem muito a trazer para essa condição. Então, eu faço aqui um levante da gente poder construir uma possibilidade, não só discutindo através da responsabilidade da ARP, mas da responsabilidade dos criativos do Rio Grande do Sul, para trazer esse levante como pauta. Não precisa ser no primeiro momento nem como multa e nem como crime, mas como discussão. Sim. Da gente poder apontar possibilidades. Porque bem como falou o Fernando, a gente aponta muitas vezes o problema. E qual é a solução? Essa é uma maneira da gente enxergar os problemas de forma efetiva. E isso é trazer condições para a gente realmente trazer essa fundação de possibilidades, né? Exato. Quando é que é a apresentação, Fernando? Segunda-feira. Segunda-feira, 29. 29. 29 ou 19? Hoje. A gente está antecipando algumas coisas, mas a gente está convidando para que estejam hoje de noite. Se estiver vendo agora às 18. Isso, exatamente. Corre lá. Que horas? 19? 19. Ali no SUAN? Auditório da Arte, Silva. Sim. Eu pensei que fosse no SUAN. É que tem muita coisa acontecendo lá, né? Eu acho até que dá tempo, né? De vocês chegarem lá, eu também chego daqui a pouco lá para a gente... Tu sai daqui correndo. E vai ser o momento da nossa apresentação que a gente vai mostrar todos os dados de forma inédita. E esse produto, que vai ser uma peça que vai ser valorizada e distribuída de forma aberta. Então, assim, é o primeiro produto da Oxigênio. Eu entrei nesse projeto por isso também. Aberto, a gente nunca fez nenhum produto de pesquisa aberto. Então, é o primeiro na história, depois de quase 15 anos. Vai ser mais ou menos 1 hora de apresentação. E tu vai abrir uma pergunta. Com certeza. A gente vai discutir, vai trazer dados, vai trazer conceitos, vai trazer tendências, vai trazer movimentos sobre isso. A gente vai trazer a participação de pesquisadores especialistas que trabalharam também nesse time, né? Que foi numa média de 6 mulheres. Vai franquear pro mercado ou tu vai...
Vai estar disponível, né? Não. Vai estar disponível no site da ARP. E também a gente vai estar pensando ainda como é que a gente vai trabalhar esse acervo, né? Como é que vai conseguir disponibilizar, né? Pois é. Que não seja só a pedido, assim, tem que ir atrás. Tem que ser um link. Eu estou aqui Tem que trazer perguntando, via de link. repente, uma Renner da vida diz, eu quero essa pesquisa. Sim. Busca, claro. Poderia Busca ser e pode- Como pessoa pode... física e jurídica, né? Pode querer mais do que ela, né? Pode Pois querer é. pegar como base e aprofundar, bom, daí já tem um caminho, Exato. né? Uhum. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito legal, né? Eu acho que essa pesquisa trouxe para todos nós a percepção de quanto existe uma densidade dentro desse tema. A gente está assim, ó, na crista da onda desse tema. Verdade. Esse tema é a bola da vez da diversidade, né? A gente está falando, claro que ele é interseccional, ele coloca ali, né, o ponto em todos os tamanhos de possibilidades pensando diversidade, mas é uma discussão muito potente e que precisa ser feito hoje para a gente pensar o Brasil dos próximos anos. E outra Inclusive, coisa, né? na propaganda, que mais um dado dessa pesquisa... Depois desse papo bonito, eu ia encerrar, mas tudo bem. Não, fala, Adri. Não, é só mais um dado assim, que eu acho interessante também nessa pesquisa feita lá pela Almap, liderada pela Rita, é que as pessoas de 50 ou 60 a mais, agora eu não lembro bem desse estudo de quando parte, não se sentem representadas pela propaganda. Eles só enxergam para eles propaganda de remédio, de plano de saúde, Ótimo que tu lembrou contra a isso. calvície, então É assim, verdade. é mais um exemplo dessa dissociação, né? E uma coisa Juliana importante. Pavel deve estar adorando isso aqui. E outra coisa importante, a gente teve um baita engajamento nessa pesquisa, o que é inédito também. Sim. Porque quando tu fala em pesquisa, tu tem que trabalhar num númerozinho ali, né? Hoje a gente pode dizer que a gente foi super representativo, né? Foram 219 pessoas responderam. Então, olha, Muito bacana. excelente, acho que Mérito, né? Mérito do esforço da ARP, mérito da campanha também, que comunicou, que conectou com as pessoas. E mérito Não, das mérito- boas perguntas que a gente criou também. Certeza. Porque a Mérito gente criou acima de perguntas tudo. muito gostosas de serem É respondidas, né? Mérito, acima de tudo, da tua perseverança e ter te unido a uma Vera que também abraçou a verdade. causa. Né? Que nem E a sou ARP pesquisadora, né? que Claro diz, que o tempo comigo mesmo. inteiro, né? Mas antes de encerrar, né? Tu já tá querendo encerrar, não vou te deixar encerrar. Eu queria dizer que, primeiro agradecer o trabalho de vocês, porque é um trabalho voluntário, né? E, de novo, falar das empresas, acho que é importante dizer, eu não sabia que era o primeiro trabalho aberto do oxigênio. mas o oxigênio está no ar, ele tem que estar aberto. Da Adriana. Agora se espraia errar. Foram jogar contra o Bolívar. Lá faltou oxigênio, lá, viu? Da Amares também. Era um grande projeto assim que eu me envolvo voluntariamente. E essas gurias trabalharam. A gente, Porque o braçal ali foi tudo. eu conheço a Adriana há algum tempo, não importa o tempo, né? Mas a gente conversou bastante no corredor do supermercado. Era ou não era, Adriana? A gente se encontrava lá, Nós tem que encontramos. fazer assim, tem que fazer assado. Quem é que pagava a conta? Cada um. Cada um bagaçou. Cada um pagava Não, já começava ali a pesquisa, ela ficava de olho no meu carrinho pra ver o que eu tava levando, se eu tava levando coisa de velho. Mas eu agradecer bastante o trabalho, porque Bacana, a gente vai Fernando. perceber o verdadeiro valor disso começa na segunda-feira, começa na entrega. Às vezes a gente pensa assim, as coisas... Na ARP acontece muito isso. Pô, não tô vendo... Depois que as coisas são postas, é que aparece. Depois que o trabalho é posto, é que se entende o esforço. Isso é muito, muito comum. Fernando, esse é o papel de uma entidade que tem tu como presidente. Obrigado. Não é verdade. Sabe? Porque aquilo que a Carmen falou, ética está aqui. Exato, eu acho que isso é um... E tem um outro ponto pra gente, acho que finalizar, que eu sei que tu tá querendo fazer isso de uma maneira que a gente possa tangibilizar tudo que foi trazido aqui, que eu acho que teve muita coisa importante. Queria agradecer a oportunidade da gente ter discutido isso em alto nível, com ética, um espaço que a gente possa realmente discutir sobre causas. E um ponto que a gente traz para realmente pensar em solucionar essa dinâmica é se relacionar entre as pessoas através de trocas de gerações. Então, produzir essa troca, eu acho que é responsabilidade de todas as empresas
sobretudo gaúchas, Termolar, Renner, Tramontina, Grendene, que são empresas de muitos anos, não são empresas novas. São empresas constituídas por muitas gerações, né? Se apropriar desse tema, discutir sobre esse tema e trazer também a atenção, que eu acho que é a mulher dos olhos, eu não vou dizer mais menina dos olhos, mas mulher dos olhos, o público 42+, para pensar consumos. É o maior público de complexidade, de sofisticação, de olhar apurado para a gente redefinir, né, nossas possibilidades aí de economia e de desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul. Que Já somos professora, quase hein? maioria. Que professora, hein? Então, aos 42 mais, 42 mais. saudamos, né? E que a gente possa, e que a gente possa voltar a discutir o tema pós, para que eu acho que é importante a gente, depois da pesquisa ser divulgada. Só não pode ser daqui 42 anos. Não, os efeitos que ela tem. E para vocês, presente a caneca da Coluna. Legal. Obrigada. Valeu.